Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade e você vai conhecer grandes mistérios, grande mistério que nunca são revelados, nunca foi revelado para as ovelhas. Desde que nós vivemos nessa terra, nunca foi revelado para as ovelhas. Os próprios pastores da teologia que fizeram seus certificados, seus diplomas, os filósofos, os teólogos, nunca revelaram o verdadeiro Evangelho, os mistérios que está aqui. Nunca foi revelado para as ovelhas. Mas, irmão Roberto, por quê? Porque eles nunca foram líderes do Senhor. Porque os que te enganam são os próprios líderes. Claro que eu não vou dizer que é todos geral, de maneira nenhuma, tá, irmão? Não vou dizer que todos os líderes geral enganam vocês. Mas a maioria dos líderes, a maioria, foi muitos, foram que enganaram o próprio povo de Deus. Muitos reis que Deus botava no trono para apacentar seu povo, muitos deles enganaram o povo de Israel. Fizeram com que eles adorassem, venerassem a imagem. Então nós vamos aqui, irmão, entrar num grande mistério e verdade que serão revelados para vocês. A Igreja Católica mandou matar e botar fogo nos maçons antigamente. O que eu estou falando aqui é prova do que o padre vai dizer. Então você veja primeiro esse padre que eu vou mostrar para você. Veja primeiro esse padre. Daqui a pouco nós voltamos. A enfrentar o seu principal rival, a Igreja Católica. A Igreja Católica rejeitou a maçonaria praticamente desde suas origens. Desde 1738, é promulgada uma bula papal contra a maçonaria. Ela estava proibida não só como um crime, mas como uma heresia, como uma afronta à fé católica. Historicamente, a maçonaria e a Igreja Católica tiveram uma série de enfrentamentos e desencontros que resultou, inclusive, na excomunhão. A Igreja Católica sempre interveio para perseguir os maçons. Muitos deles foram sacrificados nas fogueiras da Santa Inquisição. O problema de falar da maçonaria é que algumas vezes ela faria vítimas. O problema é que enquanto apenas dizem essas coisas, mas ninguém prova, a coisa para por aí. O importante é onde estão as provas. A maçonaria, enquanto sociedade secreta, vai contra a Igreja e os princípios do Evangelho. Essa seria uma contradição. Ser maçom e também ser católico. Entretanto, sempre houve membros do clero católico que eram maçons. Embora seja muito mais drástica a postura antimaçônica da Igreja Católica do que a postura anticlerical da maçonaria mexicana. Apesar da perseguição da Igreja, que os obrigou a permanecer escondidos durante muitos períodos da história, os maçons conseguiram manter vivos os rituais e a simbologia através dos séculos. Então, irmão, você acabou de ver aí. Esse padre diz que não tem prova de dizer que foi a Igreja Católica, que foi o padre que mataram alguns maçons antigamente. Mas observe esse padre que todos conhecem. Esse padre, todo conhece ele. Vamos ver essa matéria, daqui a pouco nós voltamos. Então você acabou de ver, irmão, como é que fica isso? Que padres mentirosos, monges são esses? Um diz que não tem prova, o outro já mostra a prova. Então veja aí, irmão.
a prova de que foi o Papa do tempo passado, que era rei político, ele era um rei que queria dominar os homens da terra, assim como o Egito dominava toda a face da terra. Então você veja aí, irmão, que foram a Igreja Católica que perseguia tanto os cristãos, tanto aos maçons, tanto todos aqueles religiosos que não obedeciam às suas tradições. O padre perseguia a todos por todas, seja qualquer religião que havia lá no passado. O padre queria que adorasse a ele, como Deus, como mediador, como Cristo. O padre queria que adorasse somente a ele. Só que o padre foi derrubado. Deus enviou o rei e tirou a coroa desse Papa Leão. Ele perdeu suas forças, foi ferido na cabeça, perdeu sua glória, sua força. Então a pergunta que eu quero fazer, irmão, por que é que os padres perseguiam os maçons? Você vai conhecer o mistério a partir de agora. Os maçons, ele vem da religião do reino Egito. São dominadores de terras que querem dominar o povo e os terrenos. Os maçons de antigamente, eles queriam territórios, terrenos. Então eles matavam, brigavam, faziam guerras pelo território, pelo terreno. É tanto que tem um vídeo que eu peguei esse vídeo, eu assisti, que eles têm uma lei, que o lugar que ele chega, aquele terreno tem que ser dele. Que aquele terreno onde o maçom vai, tem que ser dele, para fazer seus templos. Então você veja aí, irmão. Então o que acontece, irmão, é que o Papa do passado, rei, ele não admitia que ninguém dominasse, pegasse terreno, invadisse terreno, não. O padre queria tudo, o Papa Leão queria tudo para ele. Ele queria tudo para ele, dominar a terra. Então ele não permitia que nenhum inimigo viesse dominar, tomar os terrenos, porque os padres, a Igreja Católica sempre pega terreno. E hoje está uma grande briga de corrupção na Igreja Católica. Negócio de fazendas aí, né? Fazenda, terreno. Então os padres são aqueles homens cruzadas, a religião chamada Cruzada Romana. Os romanos eram os cristãos, os religiosos, né? Cristão não, né? Perdão aí pelo erro. Cristão não. Os romanos eram religiosos que não faziam o costume do povo de Deus cristão. Eles não tinham esse costume de fazer o que os apóstolos faziam, de que os verdadeiros cristãos faziam. Então a cruzada era os próprios romanos. Por isso, esse sinal da cruz, o sinal da cruz sempre pertenceu aos romanos, da cruzada, os exércitos da cruzada. Nesses exércitos romanos, havia vários tipos de homens, tanto de judeus, como outros homens também, de outras línguas. Mas os judeus de Israel estavam envolvidos nesse exército, pertencia a esse exército romano. E um deles você sabe quem era. Era o apóstolo Paulo. Paulo era da descendência de romanos, da linhagem dos fariseus. E Paulo aprendeu com eles. Paulo aprendeu com os romanos, com os fariseus, que também pertenciam aos romanos. Os fariseus obedeciam aos romanos. Eles tinham que interromper Jesus por mandato de Roma, por mandato de romanos, do exército. E eu vou trazer um versículo que os judeus fariseus, eles ficam preocupados que se ele não fizer logo o que tem que ser feito com Jesus, os romanos viriam e tirariam eles daquele local.
Então os romanos dominavam, as cruzadas dominavam ali. Os romanos não permitiam que ninguém fosse rei ali, que ninguém dominasse ninguém, só eles é que podiam dominar. Junto com os outros aliados, como Pilatos, como César e outros governos políticos que tinham lá. Existia, irmão, claro que existia, como Nabucodonosor, existia, irmãos, políticos, prefeitos, vereadores, governadores, príncipes, reis, tudo existia lá no passado. Homens que queriam dominar a terra. Como eu já falei, os próprios governos eram o que mandava prender e perseguir os cristãos. Nenhum governo, nenhum prefeito, presidente, reis, nenhum rei da terra defendeu Jesus. Claro que ninguém podia atrapalhar o plano de Deus. Mas eu estou dando aqui um exemplo, irmão, que nenhum rei se envolveu para defender Jesus. Um homem que não fez nada na terra. Um homem que não fez maldade nenhuma na terra. Nenhum deles, desses reis presidentes do passado, fizeram nada. E hoje eles estão no nosso meio. Todos os reis, maçonaria, padres, judeus de Israel, que não acreditam em Jesus, todos eles são anticristo. Eles confessam o nome de Deus, mas qual é o Deus que eles servem? Você sabe qual é o Deus que eles servem, esses presidentes? É tanto que eles blasfemam Deus, o Deus lá do alto, que mora no reino celestial, invisível. Eles blasfemam Deus pela própria boca, e vocês nunca observam isso. Ele diz que o Brasil está acima de tudo. O Marcos Feliciano diz que o Brasil está acima de tudo e Deus acima de nós. Que história é essa, irmão? Que conversa é essa desses pastores gananciosos, que só pensam em dinheiro e em prosperar? Que blasfêmia é essa contra Deus? Dizer que o Brasil está acima de tudo. O que eu quero dizer com isso é que ele está dizendo que o mundo está acima de tudo. Mas a Bíblia diz que é Deus que está acima de tudo. Deus está acima dos governos. Deus está acima de todos os reis, de todos os reinos da terra. É Ele quem manda. É Ele que bota, é Ele que tira, e é Ele que diminui, e é Ele que derruba todos aqueles reis, presidentes, que querem ser Deus, que querem ser Deus no lugar de Deus. Deus é que está acima de tudo e de todos nós. Então o próprio rei que vocês seguem, na rádio, teve uma rádio que ele falou assim: Brasil acima de tudo, e Sergipe, parece que foi Sergipe, e o povo acima de nós. Já mudou de estratégia. Irmão, que loucura é essa? Que loucura é essa de vocês cristãos seguirem um rei, da qual os falsos profetas dizem que é o Messias, da qual a falsa profetisa de 80 anos diz que ele é o Messias? Que conversa é essa, irmão? Ele agora torceu, mudou. Depois que pegou o coronavírus, ele agora mudou, dizendo que o Brasil acima de tudo e Sergipe acima de nós, ou foi o povo acima de nós. Mudou tudo. Isso é blasfêmia contra Deus. O Deus que esses presidentes servem não é o meu de maneira nenhuma, porque eles negam em palavra. Então você veja aí, irmãos. Então olha só aqui, irmão, vamos aqui acompanhar. Então eu quero dizer, irmão, para vocês que todas as religiões do passado chamadas católicos. E o que é católico? O que é católico? Quando se fala em católico, nós sabemos que é os que adoram
é os que veneram a imagem. É os que veneram a imagem e também ídolos. Porque não há mudança nenhuma. Ídolo se torna imagem. Por exemplo, eles pegaram a minha irmã Maria, como ídolo. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Eles pegaram minha irmã Maria como ídolo. E o que eles fizeram? Tornou esse ídolo numa imagem. E diz que é uma mediadora entre os homens. E diz que, irmão, que conversa é essa? O problema de vocês é que vocês não obedecem o que Jesus falou. Examinai as Escrituras. Vós pereceis, morreis, por não conhecer as Escrituras, por não ter entendimento. Então muitas pessoas estão sendo cortadas, irmão, cortadas por Deus. Por causa das suas idolatrias, veneração. Estão sendo cortadas por falta de conhecimento. Porque não buscam as Escrituras. Mas querem viver no ensinamento de padres, de papas. É hora, irmão, de se acordar. Vocês cristãos que estão se tornando filhos rebeldes. Vocês gentios, vocês católicos, ímpios. Em nome de Jesus. Como eu sempre digo, busque isso aqui. Jesus mandou vocês examinarem as Escrituras. E você conhecerá toda a verdade. De que a Igreja Católica é a Igreja Babilônica do Egito. Você vai conhecer as igrejas que não são de Deus, se você examinar as Escrituras dia e noite. Caso contrário, que muitos não fazem isso. E é por isso que Deus diz lá em Daniel, que Deus diz que enviaria seus sábios no meio dessa nação. Nessa nação que está se tornando perversa, que estão pregando outro evangelho. Estão pregando outro Deus, estão pregando outro Jesus. O Jesus somente do amor, um Jesus que não julga ninguém, um Jesus que não vai, um Deus que não julga ninguém, um Deus que, irmãos, aonde é que está na Bíblia que Deus não julga ninguém? Como eu já provei para vocês, né, muitas vezes, nos meus vídeos, as provas que Deus julga todos os dias. Deus enviou seu Filho para julgar todas as nações e para corrigir a príncipes e as reis. Foi Deus quem falou que seu Filho viria para a terra para julgar todas as nações. E foi o que Jesus fez. Então vamos aqui, irmão, acompanhar, tá? Olha só, irmão. 1 Reis 19, 18. 1 Reis 19, 18. Como foi que veio essa prática de beijar imagem? Porque tem um padre antigo, né? Eu peguei um padre antigo, talvez ele já morreu, é antigo esse vídeo do padre. Talvez ele já foi cortado pela sua idolatria e teimosia, rebeldia contra Deus. Então ele disse que pode beijar a imagem, pode beijar as imagens. Mas de onde vem essa tradição, essa abominação? Você vai conhecer, irmão, a partir de agora, tá? Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Reis 19 e versículo 18. Olha só, irmão. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então você veja aí, irmãos. Esse é o mistério da tradição de beijar a imagem. Vem desde o passado. De uma religião de religiosos, de reis que adoravam Baal, pessoas que beijavam Baal, a imagem de Baal, o ídolo, porque Baal era um ídolo para eles.
Então eles fizeram uma imagem que era de pedras de bronze e beijava essa imagem. Então a tradição, irmão, a tradição da Igreja Católica, ela vem desde o passado. Então veja aqui a prova que o padre nunca revela para vocês, porque ele não vai revelar. Pelo contrário, ele diz que você não pode pegar a Bíblia para julgar eles. Veja só que crueldade. Veja só que crueldade, né? É terrível essa raça de vírgulas, de padres, dizer que você não pode pegar a Bíblia para julgar eles. Porque era assim que os reis faziam, que o povo de Deus fazia. Ele julgava o povo através da lei, através do livro chamado Bíblia, né? Porque antigamente não era chamado Bíblia, mas é o mesmo. O livro de Moisés, a lei e os mandamentos. Moisés julgava de acordo com as leis que estava escrito neste livro aqui. E os apóstolos fizeram o mesmo. Os apóstolos julgavam as pessoas segundo o que estava escrito, tal qual Jesus revelou e eles escreveram. Então o padre já ensina a vocês a não pegarem a Bíblia para... Irmão, sacode, você gentil, sacode. Muitas dessas pessoas religiosas, de coração duro, já foram embora, já foram cortadas pelo coronavírus. O que mais morreram nesse fim dos tempos foi religioso. Muitos idosos de duro coração, que era zeloso na religião de venerar a imagem. Muitos já foram cortados. Mas eu não estou aqui para dizer que todos que morreram com coronavírus foram para o inferno. Eu não estou aqui para dizer isto, porque eu não sou Deus. Mas eu só sei de uma coisa, é que muitos morreram sem Deus, morreram na rebeldia. Muitos, tá? Só quero revelar essa verdade. Eu não estou aqui para dizer que todos que morreram com coronavírus vão para o inferno, de maneira nenhuma, porque eu não sou Deus, tá? Porque a Bíblia diz que há vida, há esperança ainda, quando a pessoa está na beira da morte. É o que a Bíblia diz, irmão. Por isso que eu não posso julgar. Por isso que eu não posso julgar e condená-la. Dizer que todas as pessoas com coronavírus foram para o inferno. Não, de maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz que até na hora da morte há esperança de arrependimento. Tá? Então, irmão, eu quero falar aqui a respeito da cantora Fabiana. Eu fui pesquisar sobre a cantora Fabiana. Eu vi que ela estava sendo rebelde contra Deus. A música do hino nacional que ela canta, do reino, o hino da idolatria. Porque esse hino que ela canta, a Fabiana, a cantora, esse hino pertence aos príncipes, aos reis, dos poderosos, pertence a eles, que fala a nossa mãe adorada, prata amada Brasil, e a terra adorada, não sei o que. Que história é essa, irmão? Como pode uma cantora dizer que é de Deus e cantar uma música dessa? Dizer que a mãe gentil é a terra, Brasil adorada e não sei o que. Que conversa é essa, irmão? São cantoras insensatas. São cantoras que se venderam por dinheiro. Como eu vou falar isso? Tem um vídeo dela que ela disse que ela viveu numa situação que não tinha dinheiro, estava meio na falência. Tem um vídeo dela, vocês podem pesquisar aí e procurar o vídeo dela aí. Então o que ela fez? Ela mudou a lei de Deus, ela mudou o evangelho. Então começa a cantar hino nacional, começa a cantar o hino nacional antes de morrer, não sei o que. Irmãos, eu digo para vocês e bato o martelo, que eu vi que a Fabiana,
ela estava sendo rebelde com Deus. E tem pregações dela no YouTube, eu fui examiná-la. Eu fui examinar para ver o que prega. Eu vi pregação dela dizendo que Deus lhe aceita como você é, mesmo você com defeito, mesmo você errando, Deus lhe aceita do jeito que você é. Que conversa é essa, irmão? Então foi aonde eu vi que Fabiana Anastácio estava sendo rebelde. E ela foi cortada antes do tempo. Mas eu não estou aqui para dizer para vocês que ela vai para o inferno, que ela vai para o céu. Eu não estou aqui para dizer isso. Nós só veremos no dia do tribunal de Jesus, tá? Nós só veremos no dia do tribunal de Jesus. Porque muitos cantores, muitos pastores que fizeram pacto com a morte, eles estão sujeitos a morrerem, dando a sua vida para o diabo. Eles estão sujeitos a morrerem. Então todos que morrem aí diz que é crente, diz que é cristão. Como Gugu Liberato morreu e disse que ele aceitou Jesus. Irmão, que história é essa? Que história é essa, irmão? Todos estão trabalhando com estratégia. Nem todos que morrem aceitou Jesus de maneira nenhuma. É só um mito. É só um mito. Tenha cuidado com aqueles que morrem e diz que é de Deus. Esse homem pregou o evangelho por toda parte, esse homem foi de Deus. Cuidado, cuidado. O segredo que eu já falei para vocês é vocês verem o que pregam. É ver o que pregam. Se disser que não pode ser perfeito, esse não é de Deus. Se disser que Deus aceita do jeito que você é pecador, do jeito que você é com defeito, me desculpe. Me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Vocês são perversos que querem manipular as escrituras. Deus não aceita ninguém com defeito. Ou você é santo ou não é. Ou você pratica a santidade ou você pratica pecados. Ou você pratica seus erros agora fora da igreja. Se você quer se sujar, se suje de uma vez, vá para o mundo. Mas não contamine a igreja. Então Deus não aceita ninguém com defeito. Deus lhe chama para ser perfeito. Porque tem um vídeo de Camila Barro, a mensagem que os admiradores que seguem ela postam lá no meu Facebook. Camila Barro dizendo que Deus aceita o seu defeito do jeito que você é. Que história é essa? Cuidado, tá? Cuidado para que você não seja o próximo a ser cortado. Assim como Camila Barro ensina que é para você cortar, não sei o que, azar. Então eu digo para vocês, irmãos, cortem esses pastores da teologia, do judaísmo. Corte essas falsas profetisas que estão acrescentando na Bíblia o que Deus não falou. Cortem, fujam, saiam, não ouça esses duros de coração. Você veja que postaram um vídeo, uma foto lá dela, né, para você ver. Postaram uma foto dela na loja, passeando na loja, né, para você ver. É isso que ela quer. Ganhar o seu pão, é a ganância, é viver uma vida confortável. Então postaram essa foto aí de Camila Barros na loja, né? Enquanto muitos nas igrejas ali não tem uma roupinha nova, outros não tem casa, mas ela quer andar vaidosa. Então, irmãos, vamos aqui acompanhar mais uma, olha só. Veja aqui mais outra coisa. 1 Reis 15, 11. 1 Reis 15, 11. Olha só o que diz, irmão. Por que é que a Igreja Católica, ela tem esse negócio de isso que é a nossa mãe Maria, não sei o que, a rainha? Não, irmão. A minha mãe não é Maria, eu não tenho mãe Maria. A minha mãe foi minha mãe que está descansando. Minha mãe foi aquela, minha mãe que me criou e agora está descansando. Minha mãe foi essa.
Maria não é minha mãe. Maria só foi mãe de Jesus enquanto Jesus estava ali na terra. Porque Jesus, o espiritual, o Espírito Santo, o Verbo, ele não tem mãe, ele não tem mãe. Por isso que Jesus disse, eis aí, mulher, o teu filho. Que realmente aquele ali era o filho de Maria, nascido do sangue, da carne, do espermatozoide do homem. Por isso que Jesus disse, eis aí, mulher, o teu filho. Porque Jesus está dizendo porque Jesus estava na sua forma, voltando para a sua forma original do Verbo. E o Verbo não tem mãe, o Verbo só tem pai, né? Mas espiritualmente, claro que para Jesus, Maria foi a mãe dele na terra. Mas no céu ninguém terá mãe, ninguém terá pai, ninguém terá não. No céu todos seremos irmãos, seremos como anjos. Seremos como anjos, tá? Então aqui, irmão, por que a Igreja Católica carrega, gosta de chamar mãe, a nossa rainha, não sei o quê? Você vai descobrir a partir de agora, olha só. Vamos ler aqui, 1 Reis 15, versículo 11. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Malca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe. Então você veja aqui, irmão. Então esses reinos religiosos, eles tinham a mãe, chamada rainha. Por isso que a Igreja Católica vem desde o passado, trazendo esse negócio de rainha, mãe, não sei o quê. Não. A minha mãe que a Bíblia diz é Jerusalém, a espiritual. Essa é minha mãe, que vai descer do céu. Essa é a minha mãe, tá? Então você veja aqui, irmão, que essa prática de trazer mãe rainha, botar, irmão, essa corte, é muito mistério sendo revelado para vocês das Escrituras, tal qual os pastores nunca revelaram para vocês. Por isso que há várias ovelhas insensatas, ovelhas que não são sábias. Porque se os pastores revelam a verdade para vocês, você sai da igreja dele e você descobre que eles são anticristo. Por isso que ele não revela a verdade para vocês, nunca revelaram. Todos esses pastores da teologia, todos eles. E vocês é testemunha disso. De coisas que eu estou revelando aqui na Bíblia que eles deviam revelar para vocês. Mas o que eles querem é ganância, é viver confortados, comprar seus carros, seus apartamentos, seus condomínios, suas fazendas, enquanto pessoas ali passam necessidade. Eu conheço muitos cristãos que hoje passam necessidade. Então você está vendo aqui, irmão, a prática de trazer sempre no trono, dentro dos templos, no trono dos reinos, trazer a rainha mãe. Assim como os reinos, os governos, os presidentes, os reis da terra, eles têm umas rainhas. A rainha chamada também assim Diana, chamada Diana, que está aqui na Bíblia. Chamada também a rainha deusa, chamada Vênus. E existem várias rainhas mães que esses homens seguem. Esses homens seguem vários tipos de deusas, de mãe rainha, e de vários deuses, de Deus estranho. Então é isso aí, irmão. É só, irmão, aqui também. Então aqui, irmão, é só. O rei da Babilônia gostava de cultura e línguas. Daniel 1, versículo 4. Então você veja aí, irmão, né? Quem gostava de culturas, das festas da terra, do mundo, todo tipo de arte, danças do mundo, todo tipo de abominações, de culturas, de arte, tanto da arte capoeira, da arte de Kung Fu, da arte de monges, esse tipo de arte de todo o país, era o rei da Babilônia que gostava.
Por isso que você hoje tem esse reino babilônico, essa igreja misturada, porque as religiões do passado se misturou, fez aliança umas com as outras. As religiões se misturaram no passado umas com as outras. E é uma mistura de Babilônia com o Egito e tudo, porque todos esses religiosos veneram, adoram todo tipo de imagem. Então a Igreja Católica é um mundo. Se você quer uma igreja do mundo, de pecadores, a Igreja Católica está aí. Aqui vai ser lançadas, todas as igrejas vão ser lançadas para a destruição. Então a Igreja Católica está aí. Ela é a igreja de pecadores. Não importa se você peca, se você mata, se você rouba, se você continua roubando ou pecando, ou fazendo coisa errada, não importa. Para o padre, você vai ser salvo. É o que o padre diz, né? É o que o padre diz. Porque o padre não julga ninguém, mas o destino dele é esse. O destino do padre é deixar vocês ali continuarem nesses erros de pecados. Sacode vocês, sacode. E daí vocês serão sacrificados por pragas que virão. Como muitos foram sacrificados pelo coronavírus, muitos dos católicos. Foi exatamente isso que o padre faz. Com que vocês frequentam a igreja deles, que vocês frequentem esse templo de Dráculas, que parece mais um castelo de Drácula, de vampiro. Então, ele quer que vocês continuem nesse pecado, no pecados. Daí, vocês serão sacrificados para Lúcifer. E os padres vão prosperar. E os padres vão continuar prosperando com o que vocês ajudam a dar dinheiro para ele. Vocês dão dinheiro para eles, ele vai prosperar. Mas vocês continuarão pobres, sem eles ajudarem a comprar uma casa para algum daqueles ali, porque eles têm muitas fazendas. A Igreja Católica tem muitos terrenos, tem riquezas, mas não dá para um pobre. Só querem arrancar dos pobres. Então, o mistério que eu estou revelando para vocês, gentios e católicos, o destino do Papa é sacrificar vocês para Lúcifer. Todos que morrerem na veneração, no seu zelo de adoração à imagem, vocês serão lançados no fogo do lago de fogo. E é isso que o Padre está preparando muitas pessoas. Então muitas pessoas morrem com doenças, depressão, todo tipo de doença que os católicos pegam, para que vocês morram, e é vitória para o Padre, mais umas vidas sacrificadas para a luz. Abra da mente vocês católicos e vocês gentios. Sacode, pelo amor de Deus. Cristo veio para salvar vocês, alertar vocês dos perigos das religiões, dos perigos do mundo. É proibido adorar, venerar imagem. É proibido venerar ídolo. Já provei para vocês toda a verdade. Tá? Meus amados irmãos e meus amados gentios e ímpios, gentios. Né? Quando eu falo gentios é porque estou falando de ímpios, né? De ímpios. Né? Então você veja aí, irmão. Essa prática de mãe rainha sempre veio do passado, das falsas religiões abomináveis. Vamos ver aqui, irmão, olha só. Adoradores do sol e da lua. 2 Reis 23, versículo 5. Então aqui, irmão, nós temos aqui também, né? Em 2 Reis 23, versículo 5. E também, 2 Reis, é isso aí. 2 Reis 23, capítulo 23, versículo 5. Os adoradores do sol e da lua.
A maçonaria, no vídeo que eu peguei da maçonaria, ele diz que não pode faltar aquele símbolo lá, que é a lua e o sol. Né? Eu assisti esse vídeo, o próprio maçom falando isso. Então você veja, irmão, veja que eles são os antigos egípcios. Os egípcios adoravam o sol, os egípcios adoravam o leão, a águia. O símbolo da águia vem do Egito, dos poderosos da terra. Não bote Deus, não simbolize Deus através das imagens, figuras de águia, nem de leão. Porque isso é de religião abominável. A China carrega águia, dragão, cobra, leão, serpente, carrega tudo. A China. O Egito também carregava essas coisas. E o Brasil já está. E trouxeram para o Brasil adorações, venerações de muitas igrejas carregando figuras. Como eu já mostrei para vocês. É proibido na casa de Deus fazer figuras, desenhos nas paredes. Deus proíbe de vocês carregarem desenho, pinturas de imagem. Eu já provei em Ezequiel. Então você veja, irmão, que essas igrejas são chamadas igrejas da Babilônia. Igreja do Egito, que é uma mistura, tá? É uma mistura, porque todos estão juntos e misturados. É Egito com Babilônia, é tudo misturado. Mas tudo vem do mesmo reino. Vem do mesmo reino, Babilônia. A cidade de Israel, a mulher, a grande meretriz Israel. Todas as abominações vieram de Israel. Tudo começou lá e se espalhou por toda a terra. Israel é a mãe, é a mulher da qual fala o Apocalipse, a Babilônia. A grande mãe é Israel, de onde saíram todas as religiões, tanto a verdadeira como as falsas. Assim que Deus mandou seu povo para outras terras, seu povo verdadeiro, para morar em outras terras, o Oriente, o Sul, o Ocidente, o Norte, o Oeste, Deus espalhou seu povo por toda a terra. O diabo também arrojou o seu agente, seus grupos, suas religiões abomináveis atrás do povo de Deus. E hoje estão tudo misturado. Mas os verdadeiros povo de Deus que estão em todos os países, os verdadeiros, não vão se misturar com idolatria, não vão se misturar com a venerações às imagens. Então você veja aqui, olha só, irmão. Olha só aqui, que eu vou dizer aqui, mas olha só. 2 Reis 17, versículo 8. Andaram nos estatutos das nações e no costume estabelecido pelo rei de Israel. Então está aqui, irmãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado com o que vocês vão receber no tempo determinado por Deus. Cuidado com esse rei que vai sair de Israel, tal qual muitos vão pensar que é o Messias, que é o Deus na terra. Cuidado, porque eles vão fazer que adore a imagens, venere a imagens. Muitos vão adorar a imagem da besta. Cuidado com esse rei que vai vir de Israel, trazido por esses judeus de Israel, Del Leon e o seu grupo de maçom, de bodes, de anticristos. Eles já estão tudo preparado. A ciência, os governos, os ex-presidentes estão unidos com Israel, preparando vocês para o matadouro. Se lembrem que Jesus,
o nosso Deus e o nosso Pai, o Rei dos Reis, o nosso Pai maior, o Pai de Jesus, virá nas nuvens e todo olho verá. Deus virá na nuvem, não é na terra, não é encarnado nenhum homem, não é encarnado na terra. Sua vida, irmão, sua vida depende disso aqui. Não é por meu muito falar que vai convencer vocês. Quem vai convencer vocês é o Espírito Santo, tá? Somente isso que eu quero falar. Porque tem muitos pastores que dizem que não é por muito falar aqui, não sei o quê, né? Muitos pastores e falsas mulheres já falaram isso para mim. Não é por muito falar que não sei o que tal, e ainda cita um versículo da Bíblia, sem entender o que diz nem o que lê. Mas uma coisa é certa, irmão, que toda a verdade da Bíblia tem que ser dita. Não importa se é por muito falar ou por menos falar. O que importa é que eu tenho que revelar tudo o segredo da Bíblia, o mistério. Mas não é por meu muito falar, tá? É o Espírito Santo que vai convencer a cada um. Porque o que vai salvar as pessoas é somente o nome. Quando chegar o momento da grande tribulação, escute o que eu vou dizer para vocês. É por isso que Paulo diz, para os falsos, contanto que eles preguem, é o que importa, contanto que eles preguem, porque muitos serão salvos por causa do nome. Então Paulo disse, contanto que eles preguem. Então ninguém vai proibir deles pregarem as suas mentiras, né? Porque eles falam também verdades. Mas essas verdades, essas mentiras são postas na verdade. Mas Paulo diz, contanto que preguem, porque muitos serão salvos por causa do nome. Mas como assim, irmão Roberto? É que, irmão, na grande tribulação, muitos daqueles que viveram dormindo, que viveram cegos, quando vê tudo acontecer, muitos deles vão clamar o nome de Deus. Senhor, me socorre, me ajude, vão implorar o nome de Jesus. Aí Jesus vai socorrer. Por isso que muitos serão salvos por causa do nome. Por causa do nome. Não é por muito pregar o Evangelho. Somente 2 palavrinhas que a pessoa ela pega ali como verdade, o Espírito Santo já vai convencer essa pessoa. Mas não esqueça que o que mais o apóstolo fez foi falar. O que mais o apóstolo Paulo fez foi pregar a palavra de Deus, foi falar muito. Ele pregou muito, ele foi chamado de tagalera. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bonzambe. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me
nazangi nazali susu nelo côté babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo